Olá, estamos aqui para fazer um pronunciamento sobre o último ocorrido que escandalizou toda a comunidade científica do Brasil e parte, inclusive da mídia exterior, que está escandalizada com o ocorrido, e envolvendo o meu nome e da UFG, Universidade Federal de Goiás. Primeiro ponto, o que ocorreu na publicação do artigo científico chamado Especiação em Tempo Real, Histórico-Arqueológico e sua ausência estatística no tempo geológico, se deve ao fato de o conteúdo do artigo envolver um conteúdo criacionista, que é alvo da grande guerra da patrulha darwinista que fica perseguindo qualquer pessoa, qualquer cientista, qualquer pesquisador, qualquer pessoa que queira enfrentar o paradigma vigente da teoria da evolução. Então, aí eles vão encontrar diversas desculpas para prejudicar pessoas que publicam nessa direção. O artigo vai tratar Eles falam que o artigo é um monte de besterol, etc. Até eu fiquei duvidando se o meu artigo era tão ruim assim. Confesso a vocês, eu falei assim, nossa, será que o meu artigo é tão ruim assim? Eu não sei. Até que anteontem eu encontrei, vou deixar o link abaixo, um alemão chamado Wolf Lenning e o outro autor também muito experiente, os dois têm dezenas de publicações científicas em revistas A1, ele sendo geneticista, o outro eu não verifiquei ainda a área dele, publicando quase as mesmas coisas que eu publiquei, ou seja, parece até plágio da minha parte, não foi porque o meu artigo era pior do que o dele, se fosse plágio ele que estaria aprimorando o que eu tinha feito. Mas não foi. Foi uma coincidência assim que me deixou feliz, extremamente feliz em relação ao conteúdo do artigo, extremamente seguro de que o que eu tinha percebido na paleontologia e na genética e na dinâmica genética em relação à evolução biológica, que não ocorre no registro fóssil, era algo extremamente condizente com o que ele falou e condizente com muitas pessoas que pensam igual. Ou seja, eu não estou falando algo, a minha opinião pessoal. Tanto é que o artigo que eu publiquei, ele está repleto, abarrotado de referências, as quais devem ser refutadas. E não simplesmente pegar um fato isolado. O que estão fazendo lá agora é torturando uma moça que foi a terceira autora para se retratar. Quer dizer, existe um monte de neurose em cima de uma questão que, na verdade, é o conteúdo que está desafiando o paradigma atual para uma nova proposta em termos de história da evolução. E o pessoal está estressadíssimo com isso, se sentindo extremamente ameaçado, a teoria sagrada deles, a verdade deles, a doutrina deles, científica, está ameaçada, ameaçadíssimo, porque quando você estuda estase morfológica, né, que é a permanência de características muito semelhantes depois de um surgimento repentino no mesmo tempo, que é o Cambriano, então surgiu um monte de filo ao mesmo tempo. Gente, só aí já começa a problemática. A evolução não ocorre antes, gradualmente, para poder justificar, em termos evolutivos, o surgimento repentino de um monte de filos no Cambriano. Já começa o problema por aí. E depois, esse padrão de surgimento repentino pipoca em outros surgimentos repentinos, sendo que eles são seguidos de uma estase morfológica. Além da estase morfológica, pessoal, a gente ainda tem repetição das mesmas espécies. Ou seja, cadê a evolução? Porque mesmo sem evolução, você já não tem estase morfológica. Você pega uma maçã na Argentina, planta no Nordeste, é outra terra, é outro ambiente. A morfologia da maçã vai ser outra. Já começa
os milhões de anos e terras diferentes a exigir mudanças morfológicas num determinado variabilidade morfológica, né? No mesmo genotipo. Imagina em genotipos diferentes que seria a especiação propriamente dita. Então a dinâmica genética que é listada, inclusive por esse artigo alemão que eu encontrei ontem, e fiquei encantado de saber que o que eu tinha publicado já estava muito melhor, muito mais avançado, muito mais bem elaborado por um alemão e mais um outro autor. Eu fiquei feliz, falei assim, puxa vida, então o que eu tinha observado não está, pelo menos, não está tão errado assim, está bem certo. Então, a gente, o que foi que aconteceu? Juntou, eu publicava só em blog, tá? Nos meus canais, divulgava no canal Inteligentista e alguma coisinha, e publicava os meus pensamentos. No Orkut, que eu fui dono da comunidade de 22 mil membros, criacionismo, que foi furtada pelos evolucionistas e depois foi apagado, mais de 100 milhões de participações foram apagadas, como se queimasse uma biblioteca inteira, porque todos os assuntos científicos ligados às nossas origens estavam divididos por tópicos, tudo bonitinho, e um rapaz lá, um abençoado lá, um ateu, foi lá e apagou tudo, né? E depois de terem roubado, eu ter pedido de volta a comunidade durante anos, e eles ficavam zoando, debochando e tal. É sempre as mesmas pessoas, uma patrulhinha de darwinistas fanáticos que perseguem qualquer pessoa que pensa diferente deles. E aí, o que aconteceu? Apagaram a comunidade, perseguem as pessoas, nos debates da internet sempre agem com falta de educação, com agressividade, denunciam na polícia, chamam disso, chamam daquilo, ou seja, eles ofendem, agridem as pessoas, chamam cientistas brasileiros, igual o Dr. Marcos Eberlin, que é um dos maiores cientistas da atualidade, é uma pessoa com uma relevância assim, estratosférica em termos de ciência. Eles chamam ele de tudo quanto é nome, entende? Esse pessoal fanático. Então, como eles não têm conserto, entende? Eles usam da estratégia deles para formar uma máfia perseguidora dos desafetos ideológicos deles. Então, qualquer pessoa que publica alguma coisa em qualquer local, num jornal, num site criacionista, eles já detonam. Agora, quando a pessoa publica num jornal internacional, com peer review científico, eles ficam ensandecidos, né? E tem muitas publicações diretas em prol do design inteligente, em prol do criacionismo, diretas ou indiretamente, tem milhares de publicações que estão, de certa forma, sendo simpáticas ou criando uma aproximação com o modelo criacionista e criticando o paradigma atual. Mas o paradigma atual, para ser implodido, ele necessita